Ih, pastor, eu estou vendo aqui a nossa ficha do programa de hoje. A gente tem um problema pela frente aqui. O que é que houve? Olha só, Edenilza Santos diz o seguinte: eu tenho uma queixa. Pronto. Vamos ver se a gente resolve isso aqui. O tempo desse programa maravilhoso é muito curto. Bem que poderia ser mais longo. E também a Maria Amélia está falando isso. É preciso aumentar o tempo desse programa. Como esse programa é o último de 2025, a gente vai atender ao pedido de vocês e a gente vai fazer um mega trocando ideias hoje. Vamos lá. Vamos lá? Bora. Trocando ideias no ar. Temos mais perguntas do que o normal. Hoje eu vou direto então para a primeira participação, que vem lá da Bahia, de Salvador. É o Léo Silva. Olá, pastor Hernandes, eu sou muito abençoado por suas pregações. Eu tenho aprendido muito da palavra de Deus. E no Salmo 4, verso 10, Davi pede a Deus que condene seus inimigos. Mas Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a si mesmo, no Novo Testamento. Davi pede isso a Deus porque os mandamentos do Antigo Testamento não estavam incluídos, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É essa a explicação? Não, não é essa, porque esse mandamento está lá na lei. Olha aqui que eu vou ler Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele, então, vai mostrar a necessidade de amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força. Agora, por que nós temos salmos imprecatórios? E temos que entender o que é o salmo imprecatório. É o salmo em que retrata que Deus não faz concessão ao erro. Por ser Deus um ser moral, ele não pode ter a mesma reação ao bem do que tem ao mal. Não pode ter a mesma reação ao mal que tem ao bem. Deus se deleita no bem, Deus repudia o mal. Deus nos ordena a amar o bem e odiar o mal. Está posto nas Escrituras. Então, Davi, os salmistas faziam orações imprecatórias quando esses inimigos não eram apenas inimigos deles, mas inimigos de Deus. Nesse sentido, nós precisamos dizer que Deus abomina o mal, que Deus não tem prazer no ímpio, que Deus não se deleita no que ele faz, no que ele fala, na vida que ele leva. Isso é um fato. É um fato. Agora, do ponto de vista relacional, a Bíblia não nos autoriza a nos assentarmos na cadeira do juiz para condenar. Porque nós não temos todos os elementos do julgamento. Deus tem. Por isso que a Bíblia diz, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso fazer, mas Deus pode fazer. Então, os salmos imprecatórios não estão dizendo que eu vou fazer. Ele está pedindo para Deus fazer. Conquanto pessoa e cristão, o que a Bíblia me ensina? Tem níveis de amor, ou níveis de cuidado, inclusive. Primeiro, você tem que cuidar da sua própria casa. Se você não cuida dos seus próprios, você é pior do que o incrédulo. Segundo, você tem que fazer o bem aos domésticos da fé, prioritariamente. Terceiro, a todos os homens. Quarto, até o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você vence o mal, não com o mal, mas com golpes de bondade. Então, não há contradição. Muito embora a revelação seja progressiva até Jesus. Nós hoje temos um entendimento mais amplo do que Davi tinha. Davi olhava para o Messias que haveria de vir, o Cristo da promessa. Hoje nós já olhamos para o Cristo que já veio, o Cristo da história. Então, a revelação é progressiva até Jesus. E nós não deveríamos
imprecar, nós deveríamos abençoar, amar e abençoar. Sem orar, então, para o vizinho quebrar as duas pernas. Com certeza. Edson Correia, pastor, por que muitas vezes os ímpios parecem ser abençoados e prosperar, enquanto os justos enfrentam dificuldades? Como entender isso à palavra de Deus? Esse é o dilema, Tiago, do Salmo 73, o Salmo de Asaf, quando ele olha para a janela e vê o seu vizinho ímpio prosperando, com saúde, cercado de amigos, pelo menos de bajuladores, de não ter a preocupação e a canseira dos mortais. E ele, piedoso, guardando, coração incontaminado, as mãos puras, vivendo a vida piedosa, toda manhã castigado, passando por tantas lutas e provas. Eles quase me resvalaram os pés, quando ele começou a invejar o ímpio. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Porque o que esses ímpios tinham era dinheiro e mais nada. Mas ele, embora pobre, era muito rico, porque Deus era a sua herança. Ele diz que o ímpio prospera, e não é que cada vez que o ímpio comete um deslize moral, ou uma falcatrua nos negócios, ou uma roubalheira nos cofres públicos, ou no dinheiro dos aposentados, que Deus vai lá e dá uma cacetada na cabeça dele. Às vezes Deus dá corda para o ímpio. Dá corda para o ímpio. Na hora que Deus puxar a corda, o ímpio está desamparado. Na linguagem do Salmo 73, quando tu acordares, ou seja, tem hora que parece que Deus está inativo, dormindo. Ele não está julgando ou sentenciando o pecador no ato do seu pecado. É por isso que o cara acha que compensa o crime, compensa o roubo, compensa a desonestidade, compensa a propina, compensa os favores imediatos, imorais, ilegais, ilícitos. Mas esse camarada vai estar desamparado na hora que Deus puxar a corda. Ele não tem mais nada. Mas aquele que vive na piedade, mesmo privado de determinados privilégios financeiros, ele tem a maior de todas as riquezas, que é a comunhão com Deus, a vida eterna com Deus. Portanto, Provérbios fala dos ricos pobres e dos pobres ricos, conforme Paulo diz, nada tendo, mas possuindo tudo. A minha dica pessoal para você, leia o Salmo 37 também, que fala sobre esse assunto, e você vai ver o final do ímpio, o que acontece lá com ele. Exatamente. Geni Oliveira, olá, Tiago e pastor Hernandes. É sempre muito bom assistir esse programa maravilhoso, descontraído, mas que aborda assuntos muito relevantes para nós. A minha dúvida pode parecer boba, mas eu fiquei curiosa. Por que José é o único filho de Jacó que não tem uma tribo com seu nome? E ao invés disso, vemos seus filhos. Um grande abraço. Essa é a Geni. Deus disse para José que os filhos dele eram seus filhos. É como se Jacó chegasse para o José e falasse, dá seus filhos cá, são meus. Já que eu fiquei privado da sua companhia tantos anos, agora me dá os meninos aqui que eles são meus. E de fato, Deus apanha os filhos de José, Manassés e Efraim, e na hora da distribuição das terras, o José não entra, a tribo de José não entra diretamente, mas entra, sim, por tabela, duplamente, porque agora José não é líder de uma tribo, ele tem 2 filhos que lideram tribos. Então a porção do José foi maior que a dos outros irmãos. Porque dar ao filho e dar ao pai é a mesma coisa. Então José, ele não foi privado de um privilégio, ele foi duplamente abençoado. E os filhos dele que herdam as terras, as tribos. Vamos para a próxima pergunta. Bora. Lucineide Dias. Pastor Hernandes, me tira uma dúvida, por favor. Podemos compreender que arte é algo divino, que existe inspiração de Deus em pinturas, música e poemas? Tiago, esse é um assunto bonito dentro da teologia. Nós chamamos isso aí de graça especial e graça comum. Deus, na graça comum,
que não tem a ver com salvação, mas tem a ver com talentos. Deus dota a gente com talentos especiais, não necessariamente pessoas cristãs. Você tem grandes músicos que nunca professaram Jesus. Você tem grandes cientistas que não professam o nome de Jesus. Você tem grandes médicos que não professam o nome de Jesus. Você tem grandes escritores que não professam o nome de Jesus. Chamamos isso de graça comum. Seja na pintura, seja na arte, seja no cinema, seja na ciência, seja na literatura, né? Seja na música, né? Grandes musicistas, grandes cantores, não são cristãos, mas têm talento. Nós chamamos isso de graça comum. Deus dota, Deus capacita, Deus dá talento, mas isso não está relacionado com a salvação. Nós vamos então para a última pergunta do programa de hoje. Esse programa especial, esse programa mais longo, é a participação de Reinaldo Souza Campos. Querido Reverendo Hernandes, uma vez ouvi falar que a história de Jó não é literal. O povo transmitia as histórias oralmente, inclusive através de parábolas e contos. A Bíblia pode conter contos ilustrativos? Então veja bem, vamos partir da ideia de que o livro de Jó é um livro metafórico. Quem gosta disso aí são os liberais. Os liberais é que gostam de afirmar que Jó não é um livro histórico, que é uma novela, que é um conto, que que Jó é uma figura mítica, lendária, mas isso cai por terra, porque, primeiramente, quando ele é apresentado como uma figura histórica. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Existe essa terra de Uz. Tem um endereço para ele. Tem um local onde ele morava. Quando você vai para o versículo 15, 1,15, trata de inimigos que têm nome. De repente deram sobre ele os sabeus. Versículo 17, dividiram-se os caldeus. Então, quem ataca as propriedades de Jó e as confisca são pessoas que você pode ir lá, dar um Google, como diz aí, e pesquisa quem são os caldeus. Quem são os sabeus? Dá um Google aí e veja onde que era a terra de Uz. Então ele não é tratado como uma figura lendária, ele é tratado como uma figura histórica. Então, não é fato, não é verdade que ele é uma figura lendária, não. Tá? Não é isso, não. Tá certo? Tá aí, então. Tem aqui um contexto histórico, muito interessante isso. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas de vocês. Você de casa aí que está com a sua dúvida, leu alguma coisa na Bíblia, não entendeu muito bem, manda sua pergunta para cá, o Reverendo Hernandes vai responder para você. trocandoideias@lpc.org.br. Você pode deixar sua pergunta também aqui no comentário, escreva para a gente, diga o que você achou do programa de hoje, manda um abraço para a gente, tá bom? Pastor Hernandes, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros proporciona o Trocando Ideias a todos nós, fica aqui a nossa gratidão. Gratidão mesmo. Ao pastor Arival. Ao conselho da igreja e a toda aquela igreja. Eu queria aproveitar, Tiago, esse momento para trazer um ponto que eu acho tão relevante hoje, que é a escola bíblica dominical. Tem muitas comunidades cristãs hoje que estão deixando de lado a escola bíblica dominical. Algumas igrejas já não têm mais. Outras têm, mas sem a relevância ou a ênfase necessária. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela tem o cuidado de investir ainda mais na escola bíblica dominical. Desde o departamento infantil, departamento de adolescentes, departamento de jovens, departamento de casais, grupos de interesse e uma classe maior que se reúne no templo que pastor Arival e eu ministramos. Então, se você quer estudar a Bíblia, a melhor forma de você fazê-lo, do ponto de vista de igreja, é na escola bíblica dominical. Venha para cá, participe com a gente, vai ser uma grande bênção certamente na sua vida. Muito bem. É isso aí. A gente vai embora, a gente volta no ano que vem, espera que você volte também, tá bom? Grande abraço e feliz 2026.